A Viagem Interrompida, capítulo 10. No dia 28 de março, o sábado seguinte, as recordações do que estava acontecendo nas sessões haviam aumentado progressivamente por parte tanto de Barney quanto de Betty. O Dr. Simon explorou este aspecto quando a sessão seguinte se iniciou. Ele conversou primeiro com Betty antes de a colocar em transe. Médico, você se recorda de muita coisa de sua experiência agora? Betty, sim, acho que sim. Também tive os 2 pesadelos de novo. Médico, é verdade mesmo? Betty, sim. E Barney andou tendo pesadelos a semana inteira. Ele agora parece ter a impressão, estivemos conversando sobre isso na noite passada e ele está tentando adivinhar. Será que eles vão voltar? O médico revê os sonhos de Betty em detalhes, comparando-os com a recordação daquilo que ela pensa que é a experiência real, conforme revelações feitas sob hipnose. A sessão continua com Betty agora em transe. Médico, de certo modo, aparentemente você parecia, apesar da ansiedade, desejar que aqueles homens voltassem e a levassem em algumas aventuras. Era assim que você se sentia? Betty, eu francamente não me surpreenderia se os visse de novo. Médico, e gostaria de vê-los? Betty, não exatamente neste momento. Médico, exatamente neste momento não. Quando? Betty, se eu pudesse superar o fato de ter medo. No momento eu acho que morreria de medo só de vê-los de novo. Médico, muito bem, isto não a vai perturbar. Você vai poder, exatamente como na semana passada, ser capaz de lembrar mais e mais, enquanto vai perdendo o pavor, o medo e não vai se lembrar de nada além do tolerável para viver em paz. Você vai se sentir relaxado e confortável e não terá qualquer ansiedade e sua memória vai continuar a melhorar para tudo o que puder lembrar sem ansiedade. Você vai se sentir confortável e relaxada e não terá dor, nenhuma ansiedade. Pode acordar agora. Como se sente? Betty, muito bem, ótima. Médico, vou ver Barney agora e depois quero conversar com vocês dois ao mesmo tempo. Betty, pois não. Médico, você se lembra do que aconteceu? Betty, acho que sim, se pensar no caso. Médico, não se sente com vontade de pensar neste momento? Betty, ela ri. Posso pensar no caso, talvez dentro de 5 minutos, mais ou menos. Para Barney e Betty, agora que o médico permitia que suas revelações sobre hipnose começassem a se filtrar de volta à consciência, a estranha experiência tornava-se a seus olhos uma possibilidade definida, e isto apesar da forte resistência imposta por Barney contra toda a ideia dos homens e dos sonhos de Betty. Para o médico, muita coisa ainda não estava resolvida, embora os Hill houvessem resistido aos desafios tanto na hipnose quanto fora dela. Trabalhando com ambos conscientemente agora, mantendo apenas períodos ocasionais de hipnose conforme fossem indicados, esperava alcançar alívio para suas ansiedades, o que, apesar do mistério da realidade ou não realidade da história do sequestro, era a principal finalidade da terapia. Foi depois desta sessão que Betty deu o relato por escrito de seus sonhos para o médico ler. Um fato significante era que eles também se identificavam detalhadamente tanto aos sonhos que ela acabara de descrever, quanto às suas recordações do período amnésico sob hipnose. A conversa com Barney naquela manhã de 28 de março refletia o que se passara na sua mente durante a semana, desde que o Dr. Simon lhe dera instruções para poder lembrar-se de parte do material revelado em estado de transe. Médico, bem, como vem passando, Barney? Barney, nada mal, doutor. Ah, uma coisa interessante. Passei a semana toda pensando em tanta coisa e fiquei bastante espantado, particularmente na semana passada. É interessante como eu sabia dessas coisas que eu pretendia dizer e depois quando chego aqui, não que me sinta relutante em conversar sobre elas, mas parece que não sou capaz de colocá-las nas palavras certas. O que estou tentando dizer é que aparentemente eu não pareço acreditar. Bem, estou completamente atônito, se isto é alguma explicação para o que eu estou tentando dizer. Médico, atônito sobre o quê? Barney, sobre as coisas que eu fui capaz de lembrar da nossa sessão da última semana. Médico, Barney. Esse negócio de ter visto um OVNI, um objeto, e o contato pessoal com eles parece levar minha imaginação tão longe para o incrível de toda a coisa. No domingo passado, Betty e eu ficamos tão preocupados com isso a ponto de viajarmos até Indian Head, onde fizemos meia volta e dirigimos devagar para casa. E eu desejo fazer mais ou menos aquilo que meus instintos mandarem. Talvez eu esteja usando o termo errado quando digo instinto, mas este é o caminho que vou seguir. E quando passávamos pela estrada logo ao sul de North Woodstock, foi onde eu fiz, como se já tivesse feito isso antes, uma curva fechada à esquerda para a rodovia 175. Médico, North Woodstock, foi o que você disse? Barney, sim. E eu fiz uma curva para a esquerda, entrando na rodovia 175, saindo da rodovia 3. Bem, estávamos à luz do dia, de modo que as coisas iriam parecer diferentes do que haviam sido à noite, mas nós dois ficávamos dizendo, puxa, isto se parece com alguma coisa que já vimos antes.
Até onde sabemos, em nosso conhecimento consciente, jamais havíamos estado naquela área em particular de New Hampshire, e havia um grande desvio circular para uma cidade chamada Waterville. O que aconteceu foi que, depois de termos viajado por uma curta distância, ou talvez por uns 5 quilômetros, de repente demos com uma barreira que indicava nevascas na região. E, ao manobrarmos para voltar, vimos por ali um morador da região e eu perguntei-lhe como poderia passar. E ele disse ser impossível no momento, só no mês seguinte, pois a área estava soterrada por neve. Contudo, para chegar ao Waterville, podia-se voltar e aproximar-se por outra região, porém a outra era uma estrada que segue em círculos em torno deste local, deste lugar em particular. E nós agora estamos determinados a viajar por aquela estrada quando as neves degelarem e houver condições. Assim, estes são alguns dos pensamentos que me passaram pela cabeça. Outro pensamento foi que Beth ia dizer: você não aceita, você não pode ou não está querendo aceitar as coisas. E minha resposta para ela é que não é uma questão de aceitar realmente, mas estou tão espantado com a coisa toda que acho difícil aceitá-la. Eu disse a ela que gostaria de lhe perguntar quais os elementos, as chances de uma pessoa a ter alucinações ou coisa assim. Quero saber as respostas para essas coisas. Fatos estranhos ocorreram com Beth e comigo, fatos nunca discutidos antes de virmos aqui e sermos hipnotizados pelo Senhor. Médico. Cite exemplos. Barney. É que a porta desta coisa em que entramos tinha um batente alto. Bem, esse pode ser um modo errado de descrevê-lo, mas no umbral da porta parecia haver uma obstrução. E eu tropecei ao entrar e tropecei ao sair. Mentalmente mentalizei o quadro do tipo de portas em naves da marinha e em embarcações navais ou navios de alto mar, o tipo de porta com batentes. Médico, você fez o serviço militar? Barney, no exército, não na marinha. Médico, Segunda Guerra Mundial? Barney, Segunda Guerra Mundial. E Beth também percebeu isso. E havia mais outra coisa também. Médico, ela percebeu o quê? Que havia uma obstrução? Barney, sim. E há mais uma coisa que perturba a nós dois. E isto vem me pesando bastante. Muitas vezes eu me senti tentado a telefonar para o senhor, mas aquele mecanismo interno que eu tenho e faz-me lutar com as coisas, eu acho, me impediu de perturbá-lo, e eu o podendo evitar, por saber o quanto o senhor é ocupado. Beth, entretanto, não acredita de modo algum que tenha se comunicado com as tais criaturas, se elas existirem, por intermédio de palavras ditas oralmente, desde a última sessão. E eu sempre estive ciente de que havia alguma coisa peculiar, ou seja, a ausência de boca. Eu não tinha dúvidas sobre ter saltado de meu carro, caminhado para esta coisa grande pairando no céu e olhado. Na minha mente consciente, eu sempre soube que aquilo realmente acontecera. Por outro lado, ficava confuso quando dizia que a coisa dirigira algumas palavras para mim, ou melhor, havia me comunicado algo, e isso era muito apavorante. Por isso eu corri. E isto tudo eu vi através do binóculo, um binóculo 7x50. Assim, a pergunta seguinte de qualquer pessoa que me ouvisse contar o caso seria: qual era a aparência deles? Médico, você sempre leva o binóculo consigo quando viaja? Barney, sempre está em meu carro. Eu sempre estou com o binóculo porque Beth e eu adoramos viajar nos fins de semana. Médico, é algo relativamente incomum para pessoas que estejam simplesmente viajando. Geralmente carrega-se uma máquina fotográfica. Barney, bem, nós também temos uma máquina fotográfica, mas não a tínhamos naquela época. Médico, bem, continue. Barney, assim, eu sempre soube que havia olhado para alguma coisa. Vira figuras me olhando de um modo que achei ser um sorriso, pela semelhança com o nosso método convencional de sorrir, com os lábios subindo. Era mais que um piscar de olho, ou de reconhecer os olhos como parte do sorriso, e simplesmente não consigo me lembrar de qualquer boca. Médico. Barney, simplesmente não consigo me lembrar de qualquer boca. E de outra maneira muito leve, lembro-me de ter ouvido aqueles seres conversando, o que é muito confuso para mim. Era como um murmúrio quando eles estavam, quando não se dirigiam ou se voltavam para mim. Era uma coisa mais ou menos semelhante a não tanto e sim mais como E isso me espanta, particularmente quando Beth disse, bem, na semana passada ela percebeu que ela não esteve conversando com eles. Há mais uma coisa que eu quero dizer antes que possa esquecer de mencionar. Beth me disse que na época desta visão eu estava trabalhando à noite. E nós não dormíamos juntos, só nos finais de semana, pois era o tipo de situação em que eu dormia de dia e ela à noite. E quando me contou esses seus sonhos, eu ouvi para ser educado. Bem, na verdade, ela não os contava diretamente para mim, mas sim a outros. E eu nunca dava qualquer opinião, pois tinha minhas conjecturas sobre os sonhos, achava que eram apenas sonhos. Pois eu sonho, e os sonhos não têm qualquer significado particular, além do fato de eu ter sonhado com alguma coisa associada com um determinado lugar em nosso passado, ou em nossa vida, ou em nosso presente, e isso estimula a mente para sonharmos quando dormimos. Desse modo eu encarava os sonhos de Beth.
Não que eu fosse uma parte física de seus sonhos, mas apenas uma parte dos mesmos em nossa capacidade mental de sonhar. Por isso, nunca dei grande ênfase a seus sonhos. Jamais sonhei conscientemente com um OVNI na vida até recentemente. E eu gostaria de perguntar, é possível eu ter sonhado inconscientemente com um OVNI e não ter tido... Para esclarecer melhor minhas palavras, eu tive muitos sonhos durante longos períodos de tempo em minha vida, e em muitos casos não posso me lembrar do que sonhei. Mas sei que se referia a um certo assunto em particular. Se eu sonhasse ter estado na Filadélfia, eu acordava e esquecia o sonho. Mas sabia que, de algum modo, o sonho se passara em algum lugar de Filadélfia e não ficava totalmente inconsciente disso. Mas até onde eu saiba, jamais sonhei com um OVNI, a não ser recentemente. Médico, por recentemente você se refere à semana passada? Barney, o domingo antes desse último, o que seria a semana anterior à passada. Médico, você sonhou isso antes de vir ver-me pela última vez? Barney, sim. Médico, você não me falou nisso. Barney, falei sim. Disse ao senhor que havia sonhado com um OVNI. Médico, sim. Oh, sim. Você sonhara com um OVNI, mas não podia se lembrar dos detalhes. Barney, não havia nenhum detalhe ligado ao mesmo. Médico, noutras palavras, acha que sonhou com um OVNI, mas não consegue se lembrar do sonho, é isso? Barney, está falando do passado? Médico, não, naquela ocasião, da forma em que estávamos conversando. Você me perguntou se alguém podia sonhar, digamos assim, inconscientemente. Barney, bem, o que eu queria dizer era... Poderia acontecer que, depois de 1961, eu tivesse sonhado com um OVNI e depois, sob hipnose, meu sonho estivesse sendo revelado? Médico, sobre o que está falando? Daquilo que acha que poderia ter acontecido? Barney, preciso repetir a pergunta? Médico, você disse que agora seu sonho está sendo revelado. A que partes das coisas relembradas você está se referindo? Barney, bem, a única parte de meu sonho lembrada recentemente e que faz qualquer sentido é a estrutura da nave e o fato de ter caminhado para o objeto não identificado. Era apenas um sonho distorcido, mas a estrutura física do OVNI em si adapta-se à minha opinião consciente de como deveria ser o formato daquele tipo de nave. E na última noite eu sonhei de novo com um OVNI. E isto pode ter sido resultado do fato de Beth ter feito um desenho. Ela estava tentando desenhar um mapa com o que ela chama de perspectiva, e eu chamo de mapa em dimensão. Mas era isso o que ela estava tentando fazer. E isso pode ter me estimulado a ter um sonho deste tipo. Contudo, eu sonhei que estava a bordo deste OVNI e fazia perguntas às pessoas dentro do mesmo. De onde vocês vêm? E eles me diziam que haviam vindo de um planeta. Barney continua a descrever o sonho, no qual reflete sua crescente preocupação com a possibilidade de que algo estranho e incomum tenha acontecido no intervalo. Conversar com seres inteligentes e humanoides, etc. Médico. Então você e Beth andaram conversando um com o outro sobre os acontecimentos, sobre o fato de virem se lembrando de coisas? Barney. Sim. Médico. Assim, ela agora já lhe falou da experiência passada no objeto? Sim. Médico. E você contou a ela? Sim. Médico. Sobre ter estado a bordo, sendo examinado, todas essas coisas? Barney, ontem à mesa do café estivemos conversando sobre isso. E puxa vida, eu fico arrepiado mesmo agora. Médico, então é algo do qual você não quer se lembrar muito bem agora? Barney, bem, eu me lembro do que estivemos conversando. Eu estava dizendo a ela que agora eu posso ver muito claramente. Até este ponto eu sempre havia sabido. Em algum lugar, isto mesmo antes de eu ter vindo para a hipnose, eu sempre soube que, de algum modo, houvera alguém nos detendo. Mas nunca pude dar nenhum sentido nisso. Assim, pus o fato completamente de lado na mente. Médico, alguém poderia ter lhe feito sinais para parar? Simplesmente alguém, qualquer pessoa, poderia ter lhe pedido para parar? Barney, tenho bastante certeza de que iria me lembrar. Médico, bem, você ficou muito apavorado naquela hora. Barney, eu me lembraria se alguém me pedisse para parar, particularmente um grupo de homens. Médico, vejamos agora essa experiência. Como você se sente a respeito da mesma? Tem muitas dúvidas sobre ela? Estava me perguntando se tudo não poderia ter sido um sonho. Barney, é verdade, eu venho me fazendo esse tipo de perguntas. Médico, qual a sua opinião? Barney, para falar a verdade mesmo, tentando agora não esconder meu medo de ser ridicularizado, eu diria que foi algo que aconteceu. Mas eu pus uma camada protetora sobre mim mesmo, pois não pretendo ser ridicularizado. Médico, você e Beth parecem ter tido experiências um tanto similares, mas também diferentes. Parece-me que Beth sabia de tudo o que aconteceu com você, mas você não sabia de nada do que ocorreu com ela. Barney, bem, Beth não sabia. Tudo o que ela sabia sobre mim era que eu entrara numa sala e depois saíra desta sala, e eles haviam saído correndo da mesma. Médico, e isso você ouviu por intermédio de Beth contando seus sonhos? Barney, sim, foi.
Médico, e tais coisas foram encontradas em seus sonhos, não foram? Essas coisas que aconteceram a ela? Barney, as coisas que aconteceram a ela? Médico, sim, o que ela disse que lhe aconteceram no objeto. Barney, há uma similaridade, eu diria. Médico, você ouviu falar sobre isto tudo? Barney, sim, ouvi contar sobre tudo isto. A diferença é que, embora eu tenha ouvido os sonhos de Betty e ela realmente falava sobre os mesmos, eu nunca externara a ideia de ter sido ou acreditar ter sido detido na estrada. Eu vira um grande objeto, isso eu sabia. Porém, nunca meditei muito sobre o caso. Médico, você está muito convencido de ter visto alguma coisa, mas tem algumas dúvidas em mente a respeito do resto. Se foi realidade ou sonho ou o que foi. Barney, bem, isso acontece por causa de meu desconhecimento da hipnose, do que ela pode fazer. Médico, não se importe com a hipnose. Como se sente? Você andou expressando algumas dúvidas a respeito da mesma. Perguntou-me se isto não poderia ter sido uma alucinação ou um sonho. Barney, sim, e estava perguntando ao senhor como um profissional. Médico, então por que você e Beth teriam a mesma experiência? Se puder, dê-me alguma explicação possível para isso. Barney, essas são as perguntas que me estou fazendo. Ela poderia ter me influenciado? Médico, você sempre esteve com medo de que ela o influenciasse, não esteve? Barney, isso é interessante, pois eu sei que ela não o fez. Médico, você a acusou de tentar hipnotizá-lo para fazê-lo acreditar em algo no qual não queria acreditar. Eu prefiro manter em reserva o diagnóstico quanto a isso por algum tempo. Quero ter mais material. Barney, sim. Bem, no momento eu gostaria de dizer o seguinte. Quando eu estava lá parado, sabia que ela não estava me influenciando. Eu estava pensando era que eu preferia não falar sobre aquilo. Muito bem, nós vimos uma coisa, agora vamos entrar no carro e ir embora. E ela me irritava, quando continuava dizendo, mas olhe, está logo ali. E mesmo enquanto diminuía a velocidade para dar uma olhada, eu via o objeto lá fora. E isto me irritava demais. Assim eu disse, o que você está querendo fazer? Quer que eu veja alguma coisa que não está lá fora? Mesmo sabendo que estava, mas não querendo aceitar. E isso é parte do motivo por me sentir confusa. Médico, presentemente Beth teve um pesadelo ou dois, não? Antes de vir me ver pela última vez. Ela me disse que acordou você e me falou neles. Lembra-se disso? Barney, sim, ela me acordou mesmo. Médico, ela acha que possivelmente teria gritado. Mas se o fez, você teria ouvido. Contudo, ela disse que o despertou e contou tudo sobre o sonho. Barney, não a ouvi, depois ela disse que teve o tal sonho. Médico, e ela lhe contou como foi? Barney, estou tentando lembrar se ela me contou o sonho ou não. Tinha alguma coisa a ver com ela ter estado na nave e descobrir que não estava falando com aquelas pessoas. Médico, ela disse que isto foi sonho? Barney, isso ela me contou quanto ao sonho. Médico, não foi isso que ela me contou sobre o sonho. Ela me disse que foram dois sonhos, na verdade. Um deles era como que um raio de luar refletido no lago ou algo assim, ou sobre um espelho d'água. Barney, sim, ela me falou sobre isso. Médico, e também sobre um objeto amarelo, um grande objeto iluminado decolando, como ambos chegaram a ver? Barney, bem, isso sim. Se ela teve esse sonho, foi apenas uma extensão de algo que eu realmente vi e sei. Mas eliminando a raiva do que estou dizendo, este grande objeto estava parado lá e depois começou a se afastar e a ir embora muito rapidamente. Isso também eu sempre soube, mesmo antes da hipnose, mas queria demais esquecer de tudo. Médico, por que se sentia tão ansioso para esquecer? Esteve muito preocupado durante essa semana, não esteve? Barney, bem, não sei se eu posso classificar isto como típico ou melhor, como mais uma das manifestações típicas do macho que gosta das coisas sólidas e explicáveis. Talvez isto fosse minha resposta ao motivo pelo qual desejava esquecer. Médico, você está com medo de alguma coisa? Barney, se estou com medo de alguma coisa? Médico, sim. Barney, sim, e eu fico-lhe grato por ter trazido isso à baila. De algum modo, eu sempre senti medo depois dessa visão, temendo um grande desastre. Agora, como eu posso explicar esse desastre? Que mal poderia acontecer a Beth e a mim por seguirmos com isto? Médico, entendo. Barney, até mesmo por tentar investigá-lo. Veja, eu sempre fui uma pessoa relutante. Médico, que tipo de mal, de onde viria? Barney, a melhor maneira de descrevê-lo é dizer que seria como se uma pessoa soubesse que eu estava indo longe demais revelando alguma coisa. Médico, em resumo, você guardava um segredo de alguém e sentia medo de revelar? Ou acha que lhe fora dito... Barney, para esquecer. Médico, os tais homens ordenaram-me esquecer? Barney, sim. Médico, pelo menos assim você pensa a esse respeito, quer tenha sido, foi ou realidade. Barney, sim. Médico, e isto é parte de um sonho? Barney, sei que não foi um sonho. Médico, o fato de os homens mandarem esquecer? Barney, sim.
Isso é algo que na realidade não adianta a nenhum propósito, e você tem de esquecer, você vai se esquecer, e isso só lhe pode causar grande dano, que você só poderá avaliar se não esquecer. Médico, você afirma que eles lhe disseram isto? Baden, sim, como se isso fosse a conclusão para um evento. Agora que terminou, você deve esquecer. Médico, noutras palavras, é um sentimento sobre o evento. Baden, sim. Médico, avisando que não deve falar nele. Sim. E há perigo em falar dele. Sim. E o que lhe iria acontecer? Tem alguma noção? Barney. Bem, de minha parte, há uma certa relutância em ir para as montanhas à noite com Betty. Durante o dia, não, e também isso não acontece necessariamente nas montanhas, mas em qualquer lugar isolado. Era como se, quando eu estava caminhando para a tal nave e agora que estou recordando através da hipnose, a repetição do mesmo tipo de efeito que tivesse me atraído para ela antes aconteça, antes de conseguir rompê-lo e voltar ao carro correndo. Era o mesmo tipo de poder, uma força que estava me obrigando a continuar, a chegar mais perto, mesmo eu querendo fugir. Médico, uma fascinação apesar de seu medo? Barney, bem, fascinação havia, eu estava atônito. Médico, tudo isso era uma sensação dentro de você, não era? Barney, o fato de estar fora do carro na estrada? Médico, não, a sensação de poder e daí por diante. Barney, sim, sim, isto era muito... Médico, era uma sensação dentro de você, não era? Como se estivesse sendo produzida por algo mais forte, superior a você mesmo. Barney, estava sendo produzida por algo mais forte que eu, de fora de mim, e eu não estava criando isso. Médico, entendo. Enquanto a discussão continuava, Barney mencionou que o pequeno círculo de verrugas desenvolvido na forma de um papel quase geometricamente perfeito ao redor de seus órgãos genitais alguns meses depois do incidente em Indian Head inflamara-se depois de sua terapia com o Dr. Simon se iniciar. Enquanto a memória consciente daquilo que revelara sobre hipnose começou a voltar, ele se tornou ciente da lembrança de um instrumento circular colocado exatamente no mesmo ponto onde as verrugas apareceram. Ele queria saber, teriam sido elas causadas pelo exame e pelo instrumento usado? Barney também era inteligente o bastante para perceber que o inverso poderia ser verdadeiro. As verrugas podiam ser um sintoma psicossomático relacionado aos sentimentos experimentados sob hipnose. E assim mesmo, raciocinava, elas haviam aparecido inicialmente em 1962, quando ele não possuía qualquer memória consciente dos acontecimentos a bordo da nave. Agora, em 1964, durante a terapia, elas se inflamavam. Nem sequer o Dr. Simon e nem o especialista em doenças de pele visitados por Barney pareciam preocupar-se com as verrugas, facilmente removidas pela eletrocoagulação. Contudo, para Barney, o pensamento remoente permaneceu se isto poderia ser uma evidência se na verdade havia alguma coisa de verdadeiro na sua história totalmente inacreditável. Médico, bem, você tem tido quaisquer outros pensamentos? Barney, bem, eu não tenho resposta para alguma coisa. Médico, qual? Barney, bem, estive pensando, quando falo da hipnose e de seu efeito e a possibilidade dos sonhos. Assim mesmo eu sei que não sonhei com isto. Tenho certeza. Tudo o que estou tentando fazer é apenas receber confirmação, acho. Médico, confirmação de quê? Barney, eu sei que aconteceu. Converso com pessoas, não tanta gente assim, mas estou pensando naqueles com quem falei sobre o caso. E só posso sentir que tenho de enfrentar a possibilidade de ter ocorrido. Infelizmente, a pessoa me está escutando e não pode saber o que eu sei. Essas coisas realmente aconteceram comigo, particularmente quando eu estava na estrada e caminhando para a nave pairando ali. Uma coisa muito estranha ocorreu imediatamente após, e isso também sei. Assim mesmo, quando eu converso com uma pessoa, é quase como se eu tivesse recebido uma excelente nota no meu boletim e ficasse pedindo aos outros para olharem para a nota e dizerem se está realmente ali. Médico, quando você sentiu a impressão de que alguma coisa mais acontecera, além de ter visto o objeto e tudo mais relacionado ao mesmo pela primeira vez? Barney, surpreendentemente, logo ao chegar em casa em Portsmouth, no mesmo dia. Senti uma espécie de pressentimento de que algo acontecera. Eu dizia, Barney, vamos esquecer esta coisa. Vamos esquecer até mesmo a parte de ter visto o objeto de Lancaster até Indian Head, pois nenhum bem pode resultar disso. Médico, sim, mas quando foi que você captou a impressão de que alguma coisa acontecera, além da sensação de pressentimento? Barney, eu a tinha comigo. Só consigo pensar naquilo como uma particularidade do que eu sabia. Médico, não foi depois do Sr. Holman ter levantado a pergunta sobre o que acontecera? Barney, isso pode ter ocorrido quando Betty acreditava quando ela ficou interessada depois do sonho e conversou com o Sr. Holman. Mas eu achava que ali havia mais do que isto. E o fato de ter conversado com Walter Webb me levou a fazer aquilo. E eu chegara até o ponto de estar fora do carro na estrada. Até o momento em que olhei para o objeto com o binóculo e o líder estava olhando de volta para mim.
Então, de repente, foi quase como se acontecesse uma revelação momentânea de que algo acontecera. E agora eu nem sequer posso me lembrar e fui levado a um ponto de parada e não pude seguir adiante. Médico, isso aconteceu quando você estava conversando com o Sr. Webb? Barney, sim, foi quando eu estava conversando com o Walter Webb. Achei que ali havia alguma coisa muito estranha sobre a coisa toda. Agora posso chegar até este ponto. Posso me lembrar de ter caminhado de volta, corrido de volta ao carro, exatamente como tinha acontecido, mas eu não segui adiante no assunto com o Walter Webb, pois sentia uma pressão tremenda para dizer: vamos esquecer tudo isso, Betty. Agora o senhor tem seu relatório, Sr. Webb, vamos esquecer tudo. Era exatamente assim que eu costumava pensar particularmente no caso. Betty estava no carro comigo, estávamos juntos quando mais tarde ela me perguntou: o que foi que você viu? O que você viu? E eu disse apenas: vai nos capturar. Médico, você estava com medo de que fossem capturar vocês dois. Barney, sim, eu sabia disso. Médico, você sabia disso? O que quer dizer? Sabia que iam ser capturados? Barney, sim, caso isso possa ser uma explicação de alguma coisa que a pessoa sinta como prestes a acontecer. Eu sabia que se continuasse ali fora, daquela estrada... Médico, entendo. Se você tivesse permanecido lá, teria sido capturada? Barney, sim. Portanto, eu só podia chegar até aquela parte e nunca ir adiante. Betty e eu não falávamos nisso. Parecia tão fantástico algo acontecendo naquele ponto e nós dois não falando daquilo. Médico, no entanto, Betty falava um bocado sobre o assunto com todo mundo mais. Ela telefonou para a irmã, telefonou... Barney, bem, eu estava me referindo àquela noite. No momento em que voltei para o carro, não falamos sobre aquilo. Ela simplesmente perguntou: o que foi que você viu? E eu não respondi. Ao invés disso, falei: vamos capturar. E então não respondi e nem segui adiante com a conversa. E a coisa seguinte, conforme sempre pude me lembrar, foi de ter visto o grande objeto pousado na estrada e minha primeira observação foi: oh meu Deus, de novo não. E Betty estava dizendo: é a lua. E eu estava confirmando: sim, é a lua. E nós dois achamos esquisito demais a lua estar se afastando. Depois eu não disse mais nada, e ela também não, enquanto dirigíamos para Portsmouth. Havia alguma peculiaridade na estrada, pequenas montanhas, vales ou coisas onde a lua pudesse aparentar estar no chão? Muitas vezes a gente vê coisas assim. Barney, era isso que eu queria pensar, sim. Mas a lua não estava se mexendo. O que era mais surpreendente era que nós não estávamos nos movendo. Médico, vocês não estavam se movendo? Barney, não. Médico, o que detiveram vocês? Barney, bem, nada me detivera. Eu simplesmente não estava dirigindo em frente naquela hora. Mais tarde, pensei que o motivo de eu não estar me movendo, aparentemente, era por ter parado com o carro para poder fazer algum tipo de curva ou alguma outra coisa. E isto eu aceitava. E enquanto seguíamos mais adiante, Betty observou: bem, agora você acredita em discos voadores? E eu respondi: não seja ridícula, Betty. Médico, agora qual é a pergunta que eu não respondi? Barney, é sobre hipnose e sonhos, e se eu estou tendo alucinações ou contando um fato acontecido num sonho, pensando nele como parte da realidade. Assim mesmo, embora o senhor possa responder a esta pergunta, basicamente eu sei que o que aconteceu, aconteceu. E por isso acho que a coisa toda é ridícula, eu chegar mesmo a fazer esta pergunta. Médico, bem, como eu já disse antes, não quero entrar em grandes detalhes sobre a resposta nessa hora. Todas essas coisas podem acontecer, deixe-me dizê-lo. Qualquer coisa pode acontecer quando se pensa bem no assunto. Barney, sim. Médico, entretanto, posso assegurar que você não tem nada a temer e está tudo bem. Porém, quero me reservar qualquer resposta mais concreta para daqui a algum tempo no futuro. Barney, sim. Médico, enquanto desenvolvemos esta coisa mais e mais para o nível consciente. Barney, sim. Médico, e eu vou continuar a trabalhar com você agora, com vocês dois, mais e mais conscientemente. Enquanto isso, vocês irão continuando a se lembrar das coisas que só foram reveladas sob hipnose e não terão mais de recorrer tanto à hipnose. E na hora certa, acho que então poderemos utilizá-la novamente. Barney, a única explicação quanto a como nós entramos em tantos detalhes sobre isso, acho, é que, pelos últimos 3 anos, tanto Betty quanto eu ficamos grandemente intrigados por esta discrepância ou falha de nossa parte em conversar sobre a situação em Indian Head e não retomar nossa conversa até Ashland. E eu me lembro destes 2 incidentes, ou melhor, destes 2 locais, pois nós lutamos tanto com o problema para saber o que poderíamos estar fazendo e nunca fomos capazes de chegar a nenhuma conclusão. Médico, bem, espero que vocês se abram mais e mais sobre aquilo que estiveram fazendo enquanto essas coisas forem voltando, pois chega uma hora em que não há qualquer vantagem em repetir constantemente uma coisa sob hipnose até podermos levá-la para a consciência. Queremos que ela atinja a consciência até o nível tolerável, sem qualquer ansiedade, e isto acontecerá.
A sessão continuou com uma conversa sobre como Webb, Roman e Jackson haviam tido influência no encorajamento dos Hill a considerar a hipnose como um meio de aliviar sua crescente preocupação com o incidente. Enquanto isso, o Dr. Simon enfatizava que a terapia envolver-se-ia primariamente com seus pensamentos e o modo de sentir conscientemente, mas usaria ainda a hipnose quando parecesse necessário. Para a finalidade de reforço, contudo, colocou ambos os Hill em transe e tornou a enfatizar que iriam continuar a lembrar-se de vários aspectos de sua experiência que lhes fossem toleráveis sem se perturbarem. Fez ver que, no futuro próximo, se os Hill estivessem de acordo, teriam permissão de ouvir suas gravações anteriores, de modo que a experiência completa e não apenas fragmentos seriam liberados para um nível consciente. Para Bert e Barney, a chance de ouvir as experiências gravadas marcou um ponto de honra do tratamento de ambos. Reagiram com uma mistura de intensa curiosidade e alguma apreensão.